Oi, gente, voltei aqui para poder conversar com vocês mais um pouquinho. Eu sei que eu tô um pouquinho sumida daqui, né? Que eu não tenho postado mais nada para vocês aqui. Mas hoje eu vou gravar um pouquinho para vocês e vou deixar registrado o dia de hoje, tá? Hoje é uma quarta-feira e eu tô no meu horário de almoço, vou almoçar agora, tá bom, gente? E queria conversar com vocês. Hoje é dia 2 de abril. Eu queria conversar um pouquinho com vocês uma coisa que aconteceu ontem, que eu achei completamente desnecessário, e uma coisa que aconteceu hoje de manhã, gente, que eu fiquei em choque. Eu vou contar pra vocês, espera aí rapidinho. Ontem foi dia 1º de abril. É o dia da mentira, né, gente? E é o dia que o pessoal fica fazendo aquelas piadinhas de 1º de abril e tal, aquelas coisinhas chatas, sabe? Uma coisa é você brincar assim que tá grávida, você fazer uma pegadinha assim, mais de leve. Meu almoço, vou lá buscar. Mas uma coisa é você fazer uma piadinha, uma brincadeira assim mais de leve. Outra coisa é você fazer piada com a própria vida, sabe? Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu e vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu lá buscar meu almoço rapidinho. Voltei. Então, ontem foi 1º de abril, né? E o pessoal tem essas brincadeiras, né? Que faz aí. Eu não vi muita gente fazendo, e eu só vi dessa pessoa. E eu acompanho sim as redes sociais, eu acompanho tudo, sabe? O que eu consigo acompanhar, eu acompanho. Uma pessoa, ela postou o seu próprio falecimento. Olha que coisa ridícula. E falou, né, o seu falecimento no dia de ontem à noite e tal. E eu não vi ninguém mais falando sobre isso. Eu falei assim, gente, o que será que deve ter acontecido, né? Porque ninguém mais falou, ninguém colocou luto, meus pesos, meus sentimentos, nem nada. Ninguém marcou a pessoa, a gente ficou, né, encafifado com isso. E eu mandei pro meu marido pra poder perguntar ele se ele sabia de alguma coisa e tal. Ele falou que eu não sabia de nada. Aí uma amiga me respondeu no Facebook. Ela falou assim, amiga, é verdade isso? Eu vi, não acreditei, não sei o que, né? Eu falei assim, não sei, amiga. Ela postou no stories dela. Ou alguém postou no stories dela, né? Alguém postou no stories dela, eu vi no stories dela, do Facebook. Aí, beleza, de repente a gente colocou lá, né? A gente colocou só de sacanagem, a gente colocou lá no Facebook meus pêsames, meus sentimentos, descansa em paz. A gente colocou, descansa em paz. E de repente choveu de comentário. Muita gente comentando, gente, o que aconteceu e tal. De repente alguém comentou assim, gente, ela acabou de sair daqui da padaria. A irmã dessa amiga que mandou mensagem pra mim, ela falou assim, gente, ela acabou de sair daqui da padaria. Não aconteceu nada com ela, tá bem. Aí eu falei, caramba. E eu já tinha mandado mensagem lá no privado da pessoa, perguntando, porque alguém postou, ainda que ela esteja morta, alguém postou, né? Aí eu coloquei aí, o que aconteceu e tal, me conta, a pessoa tão tranquila tal, eu não vejo, né, fazendo marmota, essas coisas. Assim, claro que pra morrer não precisa disso, né? Mas não tinha nada, sabe? Eu sei que pra morrer não precisa ter nada mesmo, morre, eu sei. Mas foi muito no de repente, entendeu? E aí... E logo em seguida eu coloquei assim, porque meu marido falou comigo assim, Jéssica, hoje é 1º de abril. Eu falei, não é possível que alguém vai brincar com uma coisa dessa. A própria vida, né? Aí, de repente, aí eu fui lá e escrevi lá pra ela assim, eu falei assim, tá de brincadeira, né? 1º de abril, né? E ninguém respondeu. E a gente ficou nessa, né? E um pergunta pra lá, um pergunta pra cá. E eu falando, gente, é 1º de abril, a pessoa postou é 1º de abril. E a pessoa, assim, não respondeu na hora, não. Deixou, seguiu. Foi responder só de tarde, sabe? Depois do almoço. Falei, pô, sacanagem. Aí o pessoal mandando pra mim assim, eu vou deixar de seguir ela, eu vou deixar de ser amiga dela, porque isso não se faz. Ficou uma coisa tão chata, sabe? Ficou uma coisa tão feia. Sabe por quê? Porque tem acontecido tantos acidentes, tem acontecido tantas coisas, sabe? Pessoas que querem tanto ter suas vidas e as vidas são ceifadas, são tiradas dela, né? E ela brincar com a vida dela, assim, neste momento,
em tudo que tá acontecendo nos últimos dias, nos últimos tempos, eu achei muito pesado, sabe? Vou mostrar umas imagens pra vocês dos acidentes que aconteceram muito próximos aqui a nós. Aqui perto, coisa de 15, 20 minutos de distância. Acidentes, assim, foram fatais e foram muito tristes, sabe? E deixou muita gente triste, sabe? Famílias, até nós mesmos que não temos nada com essas pessoas, nós ficamos tristes por causa da gravidade do que aconteceu. E acaba que a gente fica um pouco traumatizado com essas coisas, a gente fica traumatizado com isso. E a gente logo pensa, nossa, a tristeza dessa família. O que será que aconteceu? Doença? Acidente? O que será que aconteceu? Né? E só tem acontecido tragédia, entendeu? Então aí depois ela mandou mensagem, pediu desculpa e tudo mais. Aí ela falou que queria fazer um teste, tava testando as pessoas. Olha só a maturidade da pessoa, tava testando as pessoas. Pessoas deram graças a Deus, ela falou, pessoas deram graças a Deus por isso, né, que tinha acontecido, e pessoas se importaram, né? Só que eu falei com ela, eu falei assim, olha, eu amo a sua vida, eu amo a vida das pessoas que estão à minha volta. E tem pessoas que não falam, mas fica feliz com a sua conquista, a gente fica feliz em ver o crescimento do outro. Ainda que a gente não tá todo dia junto, eu disse pra ela, nós não somos amigas, nós não somos tão próximas, mas nós tivemos períodos juntos, nós vivemos alguns períodos juntos. Então, assim, a gente tem um carinho pela pessoa, não somos melhores amigas, mas nós temos carinhos e é uma vida, entendeu? Foi o que eu tentei passar pra ela. Vai testar as pessoas, beleza, tá testando as pessoas. Só que é o seguinte, tem muita gente que é curioso, que quer saber o que aconteceu, e não tá nem aí, né? Não tá triste com a situação, morreu, morreu, é mais um, né? E tem aqueles que realmente se importam, que ficam tristes porque mais uma vida se foi, né? E foi a resposta que ela teve. Será que foi bom a resposta que ela teve? Será que o retorno ali foi bom pra ela? Poxa, imagina você recebendo mensagem ali, nossa, ainda bem, já foi tarde. Imagina, é muito pesado, gente, isso. Isso é muito pesado. Não se brinca com isso. Eu não acho que se deve brincar com isso, sabe? Eu vou postar que eu morri. Gente, isso é ridículo. E acontece também, gente, que a palavra tem poder. Tudo aquilo que a gente lança, principalmente o mal tá doido pra poder pegar ali, ó, aquela sua vontade doida, sabe? Eu morri. Pra poder fazer jus isso. E aí, cara, é muito louco. É terrível demais o mundo espiritual. Sabe? Não se compara. Muitas pessoas falam assim, então por que quando eu falo eu vou ficar rico, eu não fico rico? Tem uma diferença muito grande em você falar assim, eu vou ficar rico, eu quero ser bilionário. Por quê? Isso daí é material, é uma coisa que você vai trabalhar para poder conquistar. Agora a sua vida, morte, é espiritual. Você tá entendendo? É espiritual. Então não coloca a sua vida em prova, não faça isso. Porque tem principados, tem potestades, tem demônios. E quem não acredita, me desculpa, tá? Eu acredito muito nisso, acredito muito em energia, eu acredito em Deus, eu acredito no diabo, eu acredito no céu e no inferno, tá? Não tem como a gente querer falar que isso não existe, porque não tem como isso não existir, mas eu também respeito a sua opinião, tá bom? Mas tudo aquilo que a gente lança, o mal ele tá doido pra poder colocar aquilo em prática. O mal ele tá doido pra poder fazer aquilo se tornar realidade. Eu penso assim, tá, gente? Você não pensa? Tá joia, beleza. A gente não vai brigar aqui por causa disso, tá? Mas foi muito, muito, muito terrível, sabe? Eu ver aquela publicação dela, foi muito terrível. Não gostei. Falei pra ela também que eu não gostei. E falei com ela, não faça mais isso. Não precisa. A gente não tá aqui vivendo pros outros. A gente tá aqui vivendo pra gente. Entendeu? Você tá crescendo,
Você quer crescer profissionalmente? Você quer ter um bom relacionamento? Viva isso, faça isso, entendeu? Mas não espere nada dos outros. Não vai funcionar. Não espere nada dos outros porque não vai dar certo. Não é todo mundo que quer o seu bem, não é todo mundo, sabe? Não é todo mundo. Então, esquece os outros. Viva por você. Só isso. Agora eu vou almoçar. Agora eu vou almoçar. Fiz sopa, gente. Fiz uma sopa ontem e vou almoçar uma sopa que eu trouxe hoje. É batatinha e bora almoçar. E depois eu conto pra vocês o que aconteceu hoje de manhã, que só Jesus na causa, tá? Mas primeiro vamos almoçar. Daqui a pouco eu volto. Tá dando uma obra aqui do lado do meu trabalho. São 2 obras. Tem uma obra de um lado e uma obra do outro. Entendeu? Por isso que tem essas batucadas aí no fundo. Aí, gente, hoje de manhã a gente tava vindo trabalhar. A gente vem de moto, né? E a gente viu um cachorrinho na rua. Eu falei assim, gente, quem é aquilo no meio da rua? Um cachorro branquinho com preto. Ele parece que ele tinha dono, sabe? Só que ele fugiu. Tava de coleira. Aí a gente passou por ele e eu ainda falei assim, sai daí, rapaz. Ainda tentei tirar ele do meio da pista, sabe? Gente, passou um carro, desviou dele e foi embora. Aí a gente passou, eu falei com ele, sai daí, rapaz. Ele continuou lá se lambendo, sei lá, se mordendo lá, o que ele tava fazendo. E eu tava atrasada pra poder vir trabalhar. Eu tava mesmo muito atrasada, já tinha dado a minha hora, já tinha passado da minha hora, sabe? Aí de repente passou outro carro. O carro, a gente viu o carro. O carro ele tá aqui, o cachorro tá aqui. O carro ele não fez assim, sabe? Não desviou. O carro ainda jogou pra cima do cachorro, atropelou o cachorro. O carro atropelou o cachorro, gente. 8 horas da manhã. O cara jogou o carro pra cima do cachorro. É muito desumano. Como é que pode uma pessoa ser assim? Uma pessoa fazer isso? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu já gelei. Aí meu marido assim, atropelou o cachorro. Atropelou o cachorro. E o pessoal gritando lá na padaria, o cara atropelou o cachorro. Mas ele atropelou o cachorro, pô, todo mundo gritando. E a gente em cima da moda, ele fez de maldade. Ele jogou o carro em cima do cachorro. Todo mundo assim ficou passado, porque todo mundo viu que ele jogou o carro em cima do cachorro. Cachorro grande, gente. Cachorro grande. E ele jogou o carro pra cima do cachorro. A humanidade tá perdida mesmo. Tá muito sem amor, sabe? Tá muito sem compaixão. Ele jogou o carro pra cima do cachorro. Agora, pra quê? A troco de quê? E ele acelerou e foi embora. Ele não parou. Não, ele foi embora. Tadinho, o cachorro saiu correndo, porque é a única reação do cachorro, né? Ele saiu correndo, gritando, chorando. Aí eu falei, bom, ele tá bem. Pelo menos assim, saiu correndo e daqui a pouco ele vai achar o caminho da casa dele, né? Alguém vai achar ele e vai cuidar dele. O dono dele vai achar ele e vai cuidar dele. E foi embora, correndo, sabe? Mas as pessoas são muito desumanas ultimamente. Não sei o que tá acontecendo, que as pessoas estão assim, tão más, entendeu? Outro dia, a gente tava caminhando na rua, à noite, foi um domingo à noite, a gente tava caminhando na rua, onde eu moro é muito tranquilo, onde eu moro não tem movimento, sabe, de estrada, de pista, não tem movimento, é interior, gente, cidade de interior, não tem nada de movimento, não tem nada de engarrafamento, não tem nada disso. Aí domingo à noite, a gente tava caminhando, que a gente tava voltando, veio um rapaz de moto. A gente tem moto, a gente sabe como é que é. Eu fico assim, ó, de moto, tá? Eu fico apertando meu marido assim, ó. Aí a gente tava vindo da caminhada, né? E veio uma moto. Assim, a gente tava indo de frente, veio uma moto atrás, né?
E tinha um rapaz perto de uma pracinha e a moto tava do lado de cada pista. E o rapaz da pracinha tava do lado de lá da pista, só que tava sentado. A moto passou, diz meu marido que o cara atiçou o cachorro. Aí o cachorro foi pro meio da pista. A moto tava chutado, mas rolou ele com o cachorro, com moto, com tudo. Eu fiquei muito puta, eu fiquei muito brava. Eu falei, gente, pra que correr tanto numa pista que não tinha um carro? Pra que correr? Não tinha um carro na rua. Pra que correr tanto? Pra que andar tão chutado assim? Moto novinha. A moto novinha. Dizem que estourou a boca dele todinha, quebrou a moto. Agora pra quê? Em troco de quê, gente? Que pressa é essa? Vai tirar o pai da forca? As pessoas estão querendo se matar. As pessoas não estão conseguindo conquistar as coisas e manter as coisas, não. As pessoas estão querendo se matar, sabe? É muito difícil de entender, né? Mas não vamos tentar entender isso. Não vamos. Não vamos, porque senão a gente vai precisar de mais terapia. A gente vai precisar de terapia dobrada. Não vamos tentar entender isso. Vamos entender só da gente. Tá bom. Tá ótimo. Gente, eu acho que eu falei muito, né? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois eu volto pra poder gravar mais algum vídeo pra vocês, pra poder conversar mais com vocês. Porque também esse barulho não vai deixar a gente conversar. Porque eles já voltaram do almoço deles. E eu saí pra almoçar agora. Então, a gente vai ficar escutando batucada. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui. E depois eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. Talvez de hoje à tarde ou de amanhã. Mas depois eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. Pra poder a gente conversar um pouquinho mais. Ó. Olha. Tem como a gente conversar assim, né? Mas depois a gente conversa mais um pouquinho sobre os causos da vida. Tá bom? Gente, ó, obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo.